Será mesmo que eu quero ser atriz? Será mesmo que isso é o que guia a minha vida? Será que o meu coração tá certo? Como eu sei se eu tô indo pela direção certa? Ah, que desespero! Preciso resolver. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Eu entrei num momento muito nostálgico, me preparando um pouco para fazer esse vídeo, porque você vai acompanhar junto comigo, eu vou te falar quais foram os sinais dentro da minha vida que me ajudaram a entender que eu estava indo na direção certa quando eu decidi e fiz a escolha de me tornar uma atriz. Porque eu quero dizer para você aqui que isso é uma coisa que eu acordo todo dia e todo dia eu escolho a mesma coisa. E já faz 12 anos que eu sigo seguindo, que eu sigo e permaneço dentro dessa área. E eu adianto pra você, se eu pensei em desistir em algum momento da minha vida, foi apenas uma vez. E eu vou contar pra você como foi essa trajetória. Então, quem sou eu? Meu nome é Suzana Araújo, eu sou atriz, eu sou guia de carreira, eu sou professora de atuação, eu vou me formar esse semestre, se Deus quiser, em pedagogia, e eu também estou me formando como terapeuta. E eu tô aqui hoje dentro desse diário para mostrar para você os bastidores. É por isso que eu tô vestida assim, sem nenhuma maquiagem, com o cenário meio bagunçado, porque aqui é o nosso momento, entendeu? É meu momento com você. A gente vai bater um papo. Então pega o seu caderno, pega a sua caneta, pega a sua água para não fazer pedra no rim, que a gente vai bater aquele papo profundo. Let's bora? Let's bora. Hoje eu tenho alguma. Eu preparei pra você alguns sinais que eu interpretei dentro da minha vida que mostraram pra mim que eu estava indo na direção certa, que o meu sonho de ser atriz não era só uma coisa que deveria ficar no imaginário, que deveria ficar, eu tô sonhando, sonhando. Não, ele precisava ser real, ele precisava de pé no chão, e foi exatamente isso que eu fiz. E a primeira coisa que eu anotei aqui para você, para falar junto com você, é sobre o chamado. Para quem não sabe, quando eu era criança, eu morava numa cidadezinha desse tamanho. Hoje em dia ela é gigantesca, né? Ela se chama Atibaia. E quando eu era criança, eu tinha um negócio que eu não cabia dentro do sistema, até hoje eu não caibo, do sistema tradicional de educação. Então eu nunca fui a melhor criança na sala de aula, né? Eu era a mais comportada, às vezes, quando eu queria. Mas eu chegava a ser a mais comportada, e eu acabava tirando notas melhores por causa disso. Mas eu nunca fui a mais inteligente. Pra falar que eu nunca fui, aquelas, né, começa a lembrar das coisas. Por isso que tá nostálgico, hoje eu tô nostálgica. Eu ganhei prêmio uma vez de melhor aluna dos quinto anos. Então, eu competi com todos os quintos anos e eu ganhei o prêmio de melhor aluna. Mas, mais uma vez, não era porque eu ia melhor nas provas, mas é porque eu era muito comportada naquela época. Eu era representante de sala, então, assim, eu tinha uma referência, né? Eu era a referência, na verdade. Mas, enfim, voltando, eu não me encaixava dentro desse sistema. Eu lembro claramente que eu não entendia como funcionava o sistema de notas. Tipo assim, pra mim, uma prova era um papel que eu fazia umas perguntas e eu nem tinha noção de que, tipo, eu tinha que estudar pra prova. Então, eu sempre fui uma criança que tinha muita dificuldade. Eu chorava pra fazer prova. Quando eu entendi que aquilo lá era uma nota e para eu ser aceita pela minha família, eu precisava ir bem naquela prova. Nossa, aquilo lá virou o maior terror da minha vida, né? Eu passei anos da minha vida chorando pra fazer prova. Eu chorava antes de fazer prova, eu chorava na hora de fazer a prova e eu chorava depois de fazer a prova. Era um caos. E o que passou a acontecer? Eu passei a acreditar que eu nunca poderia ensinar ninguém a fazer nada na vida. Eu sempre quis ser professora, eu sempre brinquei de ser professora, mas eu nunca poderia ensinar nada pra ninguém, porque eu era horrível dentro da escola. E uma das coisas que eu me dava muito bem e que sempre foi muito bom era as partes artísticas. Então, sabe quando você tá na escola e você falava assim: pra você ganhar um ponto extra, você vai ter que fazer um trabalho na escola, fazer uma parte artística? A Suzana estava lá. A Suzana não apresentava trabalho, mas a Suzana apresentava as coisas artísticas. Outra coisa que eu gostava muito de fazer é que naquela época eu ia pra igreja. E eu só ia pra igreja, juro por aquelas, né? Juro por Deus. Mas eu só ia pra igreja porque lá eles tinham um projeto de fazer apresentações durante o ano. Então eu participava das peças da igreja, participava
das danças da igreja, tem muita foto da minha família. É uma pena que eu não tenho acesso a essas fotos, porque elas ficaram com a minha mãe. Mas tem muita foto minha atuando, cantando, dançando. Tem muita foto dentro desse ambiente artístico. Outra coisa também que eu sempre tive como sinal muito claro que eu queria seguir dentro das artes é que eu era uma pessoa que sempre estava envolvida nesse ambiente. Deixa eu ver se eu encontro, peraí. Eu vou mostrar aqui algumas fotos minhas. No momento que eu decidi que eu queria ser atriz, e até mesmo antes de eu ser. Infelizmente, não encontrei. Mas a gente consegue ver aqui uma Sussu muito artística. É uma pena que eu não tenha encontrado, mas o que eu quero dizer pra você é que parece, e talvez tenha uma sensação dentro de você, que tudo caminha pela mesma coisa. Então, quando eu decidi que eu queria ser atriz, parece que caiu uma luz na minha cabeça, assim, fez fu. Sim, é isso que você deveria ser. Porque eu não me encaixava em nenhuma das outras profissões. Eu lembro que teve uma época que eu até cogitei ser química. Então eu falei assim, eu sou muito boa em química, então eu vou fazer faculdade de química. Péssima ideia. Durou uma semana essa ideia. E ela morreu. Nunca mais eu toquei no assunto. Eu cheguei a cogitar também a ideia de ser nutricionista. E eu lembro até hoje que eu perguntei pra minha mãe esses dias, falei assim, mãe, quando eu falei pra você que eu ia ser nutricionista, você pensou o quê? Ela falou assim, eu achei muito estranho, né? Porque você sempre fez coisa relacionada à arte. Então, quando você falou que você queria ser a nutricionista, eu falei, ah, tá bom, mas e eu sempre achei que a minha mãe, tipo, não gostava muito dessa ideia de eu ser artista. Mas assim, a minha mãe nunca ligou, na verdade. Ela só queria que eu fizesse alguma coisa da minha vida. Pra não ficar dependendo dela o resto da minha vida. Então sempre teve esse lado dentro de mim. Que parece que tudo vai pra uma direção só. Então, mesmo que você se esforce pra fugir desse lugar, você sempre, sempre, sempre cai no mesmo lugar. Então, começa a pensar na sua vida quais foram as coisas que aconteceram, os acontecimentos dentro da sua vida que te levaram para essa decisão. Todos eles se encaixaram, todos eles estão indo na mesma direção. Parece que tudo conspira para que você vá por essa direção. E eu falo para você tomar muito cuidado com a sua autoestima. Por isso que dentro da escola a gente trabalha com destrave. E por isso que eu sou terapeuta, né? Tô me formando como terapeuta. Porque muitas vezes a gente se sabota, né? A gente fala assim: "Ah, mas é que eu não mereço isso. Daqui onde eu vivo é muito difícil, tudo pra mim é difícil". Mas eu quero muito que você preste atenção de verdade nos sinais. Será que esses sinais estão te mostrando que você tem um caminho, tem uma direção? Mesmo que as oportunidades não estejam surgindo para você. Quais foram as coisas que levaram você para essa mesma direção? Outra coisa que eu fiz que você pode anotar aí também é fazer um teste vocacional, aqueles grandes. Porque eu lembro naturalmente que eu fiz um teste vocacional. Meu Deus, olha o tamanho do vídeo já. Eu tenho vários sinais, eu vou ser mais rápida nos próximos, tá? Mas eu fiz um teste vocacional e caiu exatamente que eu era professora e atriz. E aí eu descobri que eu podia ser as duas coisas. Quando eu descobri que eu podia ser as duas coisas, fez assim, é isso, tá? Let's bora pro próximo sinal. Sobre coincidências. Então, coisas em comum começam a acontecer na sua vida. Por exemplo, eu lembro que quando eu decidi que eu queria ser atriz, eu morava na cidade em Atibaia, e Atibaia naquela época era desse tamanho. Sério, não tinha um curso de teatro na minha vida lá. Não tinha. Enquanto eu morei em Atibaia, não tinha um bendito de um curso. Não tinha uma professora de teatro. Foi eu decidir falar, eu quero ser atriz. Que primeiro surgiu uma professora de teatro na minha escola. Juro. Não tinha teatro na minha escola. E surgiu essa professora. Foi uma pena, porque eu já tava me mudando naquela época. Aí um dia eu conto pra vocês melhor essa história. Mas eu já estava me mudando e não consegui fazer o curso. A segunda coisa é que surgiu uma escola de teatro em Atibaia no mês que eu ia embora. Então, assim, e eu descobri essa escola, eu cheguei a conversar com o professor, eu fui com a minha mãe conversar com o professor sobre essa área. A terceira coisa é que começaram a ter peças de teatro dentro da minha cidade. Então, isso aconteceu um pouco antes até de eu ir embora de Atibaia. Então, começaram a ter várias peças. Várias peças. E eu falei assim, gente, não é possível. Até um mês atrás, que eu não queria ser atriz, não tinha nada. Aí eu decidi que eu queria ser atriz, agora todo mundo da atuação tá virando assim pra mim. Tipo assim, começaram a aparecer oportunidades.
E eu lembro até hoje que eu já tinha decidido que eu queria ser atriz, e eu peguei e falei assim pra minha mãe: eu quero ir assistir uma peça de teatro no espaço de convenções. Eu esqueci o nome do lugar. No centro de convenções. Que era um espaço novo que o prefeito tinha inaugurado e que estava estreando peças lá. E eu lembro que eu fui assistir a peça e eu amei, eu amei. Eu lembro que tinha uma cena bem específica da mulher fazendo a unha. E aí ela descia, ia fazer a unha das pessoas, ela fez a unha da minha mãe, tem até uma lixa aqui. E ela fez a unha da minha mãe e ela ia contando causos. Eu não lembro a peça, assim, mas eu lembro da atriz, da sensação que era. E, e eu olhava assim, e falava assim, meu Deus, eu quero fazer isso da minha vida, sabe? Eu quero estar ali no palco, eu quero estar criando personagens, é isso que eu quero fazer. E anos depois, muitos anos depois, aconteceu uma coincidência muito interessante. Eu tive a confirmação de que eu queria ser atriz no Teatro das Convenções. E alguns anos depois, eu voltei para o Teatro das Convenções. Mas dessa vez, eu não voltei como plateia. Eu voltei como atriz. Então, essa aqui, ó, que tá aqui atrás, ó, essa aqui, ó. É que não dá pra você ver, né? Mas aqui, ó, onde tá vendo esse aqui? Essa coisinha aqui? Essa aqui sou eu. Então eu voltei pro Teatro das Convenções pra apresentar como atriz. Eu voltei pra minha cidade, na cidade da qual eu cresci. Eu sou de São Paulo, cresci em Atibaia, voltei pra São Paulo e agora eu moro em Guarulhos. E, e foi muito assim, foi uma das coisas que mais me tocaram a minha alma, porque eu falei assim, cara, eu segui o meu sonho, era isso, entendeu? Faz sentido. E é muito louco, porque depois de muitos anos você continua tendo as confirmações. Então, o que eu quero falar pra você é que se ainda tá muito confuso pra você, o universo ele vai começar a te mostrar coincidências, coisas que talvez você não enxergava antes e que talvez agora você enxergue. Talvez não seja tão concreto quanto foi comigo, mas o que começou a acontecer é que pode ser que você comece a ver mais conteúdos no TikTok. Pode ser que pessoas em volta de você falem sobre essa. Isso sem você nunca ter tocado nesse assunto. Pode ser que coisas que você não fazia antes, que antes você não fazia, agora você tem vontade de fazer. Então começa a prestar atenção quais são os sinais, as coincidências que o mundo tá mostrando pra você. Será que alguém não falou sobre isso com você? Será que não tem alguém falando sobre teatro aí na sua área? Será que não tem esse tipo de confirmação? Let's bora então. O terceiro sinal, acho que a gente vai falar, é sobre a paz no meio do caos. É sobre aquela sensação de tipo assim, nossa, eu queria estar aqui. É aqui. Tá tudo acontecendo, a sua cabeça tá girando, você tá. E você fala, cara, é isso. Dá essa sensação, sabe? A paz em meio ao caos. Essa aqui que você tá assistindo foi a minha primeira cena dentro da faculdade. Essa de verdade foi a minha primeira cena. Eu tenho várias outras cenas que eu também falo que foi a minha primeira cena, mas outras cenas elas têm a ver com a minha primeira peça, outras têm a ver com a minha primeira cena como aula, né? Mas essa aí foi a minha primeira cena dentro do palco da faculdade. E não sei se você sabe, eu não tinha feito teatro antes, porque eu me mudei no meio do terceiro do ensino médio, não deu tempo, eu entrei direto numa faculdade, maior erro que eu cometi na minha vida. Tem gente que discorda, né? Eu, como guia de carreira, aconselho que você faça outras coisas antes de entrar direto numa faculdade, tá? Mas de qualquer maneira, esse ser humano que você tá vendo aqui, ó, esse ser humano aqui, sou eu. Sou eu dentro da minha primeira cena. E eu lembro que me deram essa cena e eu fiquei meio. Nós ficamos meio desesperados, porque muita gente aí tinha feito cursos de atuação, mas não tinha feito cursos profissionalizantes. Então ninguém aí era profissional. Então, mais uma vez, é um erro você entrar direto numa faculdade sem ter feito nada. Essas pessoas já tinham feito coisas. Quem não tinha feito nada era eu. Então, o que aconteceu? Eu lembro que nós combinamos o como seria a cena e não deu tempo de ensaiar. E eu lembro exatamente da minha cabeça assim, ó, você vai entrar em cena, mas você não fica de costas. Era a única regra do teatro que eu sabia. Você vai entrar em cena e não fica de costas, você vai entrar em cena e não fica de costas, você vai entrar em cena e não fica de costas. Eu entrei em cena, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Foi ficar de costas. E eu lembro que eu fiquei desesperada e a cena envolvia, tipo, bala perdida, essas coisas assim, sabe? E essa pessoa era atingida.
E eu fiquei de costas, e aí a primeira coisa que eu fiz foi pular a pessoa que tinha sido. Gente, um caos. Foi horrível. Foi uma bagunça, assim, gigantesca. E ao mesmo tempo, eu sentia que era ali que eu tinha que estar. Assim, ah, mas deu tudo errado. Sim, mas era bom que tivesse dado tudo errado, porque eu tava lá pra aprender e tá tudo ok, e tá tudo bem. Então, assim, quando você estiver fazendo uma apresentação, seja na sua escola, seja, dê a ideia, né, na sua escola, né, participe das coisas artísticas que tem na sua escola, seja dança, seja arte, seja pintura, qualquer coisa artística na sua escola, participe. Porque você vai ter essa sensação que vai confirmar pra você se é isso que você gostaria de fazer. Se você faz uma dança, é, e essa dança, mesmo que você erre os passos, mesmo que você se diverte fazendo aquilo, você sente que o seu coração está se retroalimentando, que ele brilha enquanto você está fazendo isso, e que você sente que era ali que você deveria estar. Sabe? Mesmo que você esteja com vergonha, tipo, é aqui que eu tenho que estar. Se você sente isso, saiba que é isso que vai alimentar todas as suas dúvidas, né? Vai alimentar você vencer todas as suas dúvidas e vai alimentar você durante toda a sua escolha, porque todos os dias eu tenho várias confirmações de que eu tô indo pelo caminho certo, de que eu deveria estar fazendo isso e ainda mais que eu deveria continuar, porque eu acho que essa é a parte mais interessante dentro desse mundo artístico, né? Tem tudo contribuindo para que você desista. Então, por que você não desiste? Né? Eu lembro que quando eu comecei na faculdade, tiraram muito sarro da minha cara. Não só os meus colegas, mas a minha família tirou sarro da minha cara. Né? Eles acham que eu não sei quem foi que tirou, mas eu sei quem tirou. Depois de algum tempo, todo mundo veio falar: ai, que orgulho de você. Beleza, é muito bom, né? Quando dá certo, as pessoas vêm falar, eu tenho um monte de orgulho de você. Eu falo assim, mas quando eu comecei, tava todo mundo tirando sarro da minha cara, né? Falando que eu era ruim, falando que eu era. Que eu nunca ia conseguir fazer nada nessa área. Tinha um monte de gente falando, né? Falando com meu pai. Falando que meu pai era burro por estar pagando uma faculdade pra mim, porque eu precisei fazer faculdade paga, porque eu nem quis arriscar entrar numa faculdade gratuita. Hoje em dia, as minhas alunas arriscam e passam, né? Eu tenho a história da Samira, que fez aula junto comigo, fez um teste para entrar numa escola pública e ela entrou. Então ela vai se formar como atriz profissional, acredito que nesse ano, inclusive. Fui assistir as peças da Samira. Ai, beijo, Samira. E então, o que acontece, né? Por que eu tava falando isso? Por que eu tava falando isso? Justamente pelo motivo de que tudo contribui para que você desista. E você precisa ser muito forte aqui e aqui para você saber que você deve continuar. Então você precisa estar atenta aos sinais, ao que o mundo tá mostrando para você. Tá na hora de você acordar para a vida, despertar. Tem um módulo dentro da Titânia, inclusive, que eu vou chamar de despertar, porque é exatamente isso. Tá na hora de você acordar para a vida. Acordar, tá tudo acontecendo, tá tudo contribuindo. Você que não tá enxergando sinais. Ou você que tá ignorando. Por que você tá ignorando? Se você tá em sofrimento, se você acredita que vai dar errado e que você chora porque vai dar errado, você está em sofrimento. Tá em sofrimento por quê? Tá ignorando o que o seu coração pede, né? O próximo sinal, que é o nosso quarto sinal, é intuição, que é aonde o seu coração aponta. Esse aí, ele é um pouco mais sutil, né? Ele não é tão claro assim. É uma certeza que você não sabe explicar para as pessoas. Então eu lembro que quando eu estava na faculdade, deixa eu ver se eu tenho outra foto aqui. Aqui. Eu lembro que assim que eu entrei na faculdade, essa aí foi a minha primeira cena para nota, né? Que eu fiz. E eu lembro que quando eu entrei na faculdade, nesse momento aí, eu fiz cena com esses colegas, mas todos eles já tinham feito algum curso relacionado à atuação. Esse meu colega, inclusive, ele já trabalhava. Esse aqui, ó. Ele já trabalhava como ator, ele já tinha, tipo, faltava muito pouco pra ele ter DRT. Todo mundo aí já tinha feito o curso, menos a Panguá, que era eu. Menos eu. E, e eu lembro que quando eu fui me apresentar, né, pra turma, eu falei assim: oi, meu nome é Suzana Araújo. Eu sou. Eu vim de Atibaia.
Eu sou nova em São Paulo, então, tipo, eu tô conhecendo tudo. E eu resolvi entrar na arte porque eu tenho certeza que é isso que eu quero, né? Muita gente falou pra mim que eu não deveria fazer. Muita gente falou pra mim que isso é uma coisa inútil. Muita gente falou pra mim que não vai dar certo. E que eu nem deveria fazer faculdade disso, porque que eu só não entro num grupo de teatro, mas aí eu teimei com todo mundo, e eu sigo teimando, e sigo discutindo com as pessoas, e sigo dessa maneira, porque eu tenho certeza que é isso que eu quero. É uma certeza. Você não tem, assim, e eu não tô falando pra você que você vai ter tudo a seu favor, porque eu não tinha. Eu não tinha. Todos os meses, todos os semestres, não sei se você sabe, mas na faculdade nós fazemos rematrícula. Então, se você quiser continuar no curso, se você não quiser, você desiste. Na escola, a gente não faz isso, né? A gente faz bimestre, umas coisas bimestral. Mas na faculdade nós fazemos rematrícula. Todos, a cada 6 meses, rematrícula. Se você quer continuar no curso ou não. E eu lembro que a cada 6 meses meu pai me perguntava se eu queria continuar. Ele fez essa pergunta, juro por Deus, até o meu último semestre, que era quando eu ia me formar. Tipo, eu ia me formar. Sabe assim, desistir do último semestre é coisa de gente maluca. Admiro. Se você fez, parabéns. Mas eu não, eu jamais faria isso. É tipo, eu desisti agora. Fiquei 5 anos fazendo pedagogia. Agora eu vou desistir. Não. Agora a gente vai até o fim, que eu sou desse jeito. Ou seja, é uma certeza que vem de dentro de você. Não tem nada em volta contribuindo para que você vá. Ou, né, tem os chamados, os sinais, mas não necessariamente contribuindo. Não vai cair aquele curso gratuito para você, apesar de estar rolando um curso gratuito agora. Não vai cair, essas coisas não vão cair para você, mas elas acontecem. E o quinto sinal e último é sobre o seu corpo. O seu corpo fala se você está indo pelo caminho certo. O seu corpo diz se a direção que você está seguindo é a direção que te deixa confortável. Então, eu vou convidar você a fazer um exercício agora. E esse exercício demanda de que você feche os seus olhos. Sente confortável, né? Feche os seus olhos. Eu vou tomar um gole d'água. Respire com o nariz. Então, respira, enche o corpo de ar e solta pela boca. Enche o corpo de ar e solta pela boca. Enche o corpo de ar e solta pela boca. Muito bem. Agora, eu quero que você imagine você mesma daqui 2 anos. Daqui 2 anos, você fez a escolha de se tornar atriz. Daqui 2 anos, você já tem todo o seu material de atriz pronto. Você já tá numa agência. Você já até recebeu testes. Talvez você não tenha passado, mas e daí? Você recebeu testes, coisa que pouquíssima gente recebe. Você tem amigas que são das artes. Vocês falam a mesma língua. Você, como você se sente imaginando esse futuro? Como você sente o seu corpo, o seu coração? Qual direção ele vai? É numa direção contente ou triste? Você tá feliz fazendo isso? Realizada? E aí, sente o seu corpo, como ele tá. E aí agora eu quero que você se abra pra gente ir pra um outro futuro. Continua com o olho fechado. Dentro desse futuro, você não decidiu ser atriz. Você escolheu fazer uma outra coisa, que talvez já esteja dentro de você, nem sei o que é. Mas você decidiu fazer essa outra coisa.
E aí eu quero que você imagine um dia comum dessa coisa. Então você acordou, você levantou, você tomou café e você tá se preparando para fazer essa outra coisa, que não tem nada a ver com artes. Como você se sente? Como o seu corpo tá? Ele tá feliz? Ele tá aberto? Ele tá contente? Você se arruma e sai de casa e vai fazer essa outra coisa. E você passa o dia inteiro fazendo isso. Você conversa com pessoas. Você ri com essas pessoas. Você volta pra casa, toma o seu banho, come e vai dormir. E antes de dormir, qual é o pensamento que vem na sua cabeça? É um pensamento de ufa, era isso? Ou ufa, infelizmente não é. Deixa o seu corpo sentir. E agora eu quero que você seja bem sincera com você, ainda com o olho fechado. Entre a opção 1 e a opção 2, em qual você estava mais realizada? Qual você sentia que estava indo pelo caminho certo? Que existiam coincidências? Que você estava em paz, mesmo em meio ao caos? Respira aí. Respira nesse lugar. E diga para si mesma: eu sou forte e corajosa. Eu vou aonde o meu coração aponta. E não aonde existe confusão ou medo. E eu sei que vou enfrentar muitos desafios, mas que eu tenho capacidade de vencer cada um deles. A partir de agora, eu escolho seguir por esse caminho e digo o caminho que você escolheu. E eu vou seguir com verdade, comprometimento e coragem. Respira nesse lugar. E agora, você pode abrir os olhos. Me conta aqui nos comentários qual foi a escolha que você fez. Qual pareceu mais óbvia? E tá tudo bem se você descobriu que não era as artes, tá? Tá tudo certo. Que bom! Que bom que você descobriu. Imagina só você dedicar a sua vida inteira a isso e você olhar e falar, putz, nem era isso. Você vai tirar muita coisa do mundo das artes, com certeza. Mas o sentimento de, que pena, fiz tudo isso e nem era o caminho que eu queria seguir. Eu quero muito que você saiba que o caminho das artes, ele não é sofrido, ele não é doído, ele é para ser leve, acolhedor e divertido. Enquanto você tiver nessa gama de sofrimento, realmente vai ser muito difícil para você tornar o seu sonho de ser atriz realidade. Se você quiser ajuda para vencer esse desafio, eu vou deixar aqui embaixo uma comunidade gratuita em que você pode entrar e lá dentro nós vamos conversar sobre esse assunto. Combination! Foi uma honra estar com você aqui hoje. Meu Deus, vai existir um dia em que eu não vou fazer um vídeo longo. O pior é que eu sinto que vocês nem assistem o vídeo inteiro. Eu faço vídeo de 30 minutos. Beijos brilhantes da Su e a gente se vê numa nova oportunidade.